porque lá eu tive a oportunidade de conviver com pessoas do mundo todo. Literalmente, nós tínhamos pessoas de todos os países do mundo lá. E isso é as conversas, né? Achei muito linda na vinheta, né? Que fala as pessoas que eu encontrei, as conversas que eu tive no caminho. E isso, as pessoas foram muito mais enriquecedoras do que a Índia em si. Só que a Índia está cheia de pessoas incríveis. O indiano, ele é super curioso, né? Eu parava, eu sou a única forma que eu tinha de comunicação e contato era o celular. Então eu parava às vezes para ver as minhas fotos, mas não dava 5 minutos, tinha umas 15 pessoas em volta de mim vendo as fotos junto comigo. Então eles são muito abertos, eles são muito simpáticos, eles são muito queridos mesmo. Milena, e a questão da espiritualidade? Eles são extremamente espiritualizados, mas não no sentido que a gente acha que vai chegar lá, todo mundo falando baixo. Bom, eu falo alto pra caramba. E aí, tinha lugar lá que eu falava baixo, para vocês terem uma ideia. Então, assim, as pessoas falam gritando, todo mundo fala ao mesmo tempo e balançando a cabecinha, né? Mas não é aquela espiritualidade caricata que a gente vê. Então, sim, é tradicional, todas as casas têm um altar, eles têm o momento do dia que eles fazem as orações, mas sabe onde está a espiritualidade deles, Mi? Eu vivenciei uma cena quando eu estava no Ganges, lá em Rishikesh, porque eu fui para Varanasi, onde tem o Kumbh Mela, que é aquele festival que é super famoso, que ficam milhares de pessoas lá nas escadas do Ganges se banhando, né? E Varanasi é onde a água do Ganges tem o maior índice de poluição do mundo. Tá? Porque ali tem coliforme fecal, ali tem corpo em decomposição, enfim, tem um monte de coisa ali. Eu vivenciei isso também, tá? Não no Cumbamela, porque eu fui, a época que eu fui embora ainda não tinha acontecido, mas eu morei um tempo em Rishikesh, que é no nordeste da Índia, que foi uma aventura também, porque eu saí do sul da Índia e eu optei por viajar de trem. Então eu atravessei a Índia de trem, porque o meu objetivo era viver como os indianos. Então eu atravessei a Índia de trem e fui para Rishikesh, que Rishikesh é a capital do yoga, na Índia mesmo, né? E quando eu estava lá, eu estava sentada, meditando na beira do Ganges, lá no pé dos Himalaias, né? Só para vocês terem uma ideia, Rishikesh fica no pé dos Himalaias, é a primeira cidade depois que você desce os Himalaias. E aí tinha um senhorzinho tomando banho. E lá eles têm o hábito de oferecer coisas para o rio. Então, tem muitas fotos, muitas imagens deles colocando flor no rio, colocando vela no rio. Por quê? Porque eles sabem que daquela água vem a vida. Então, aquilo é muito sagrado para eles. Só que esse tiozinho, Mi, ele estava lá, ele tirou a roupa do corpo, lavou, pôs para secar, provavelmente porque era a única roupa que ele tinha. Ele estava ali realmente tomando banho, porque ou ele não tinha água na casa dele, eu fui há 12 anos atrás, então a infraestrutura eu sei que melhorou bastante, mas na época era muito precária. Ou ele não tinha água na casa dele, ou ele não tinha nem casa, que provavelmente era o mais provável. E eu vendo aquela cena ali, e de repente eu vejo ele pegando a água do rio e oferecendo para o rio. Então ele pegava a água, que é sagrada, e oferecia para o rio. Porque ele não tinha outra coisa para oferecer. Então ele estava oferecendo. E aí eu não aguentei, né? A pessoa curiosa, né? Aí eu fui lá conversar com ele e perguntei para ele o que é que ele estava fazendo. Ele falou assim: Eu estou agradecendo. Eu falei assim: E o que o senhor está agradecendo?